pessoas. Hoje vamos falar do tráfico negreiro, responsável pela dessocialização, despersonificação, coisificação de seres humanos. Em nome da humanidade, eu peço desculpas. Eu sei que desculpas é pouco. O mínimo que podemos fazer é entender a nossa história para que isso sirva para nos tornar pessoas melhores e não repetirmos os erros do passado. Aprender com a própria experiência é muito inteligente. Aprender com a experiência alheia é sábio. Boa aula. Nossas primeiras aulas foram dedicadas a mostrar os reinos africanos. Dá uma olhadinha aqui. Vamos retornar a eles na aula de hoje. Como você pode notar no mapa, temos os sudaneses e os bantus. Sudaneses, como já falei na outra aula, veja o card, refere-se a sul do Saara. Então vejam, vamos ter o relacionamento com o reino de Mali, de Oio, de Benin, Assante e posteriormente de Daomé. E dos bantus, teremos um relacionamento comercial, primeiro com o Reino do Congo, que depois transformar-se-á na colônia Angola e Moçambique. James Lewis, fotógrafo americano, tem um trabalho maravilhoso. Ele fez livros de fotos sobre os reis da África. E aí ele pesquisou roupas, tipo físico, buscou modelos que correspondessem às descrições físicas e fez para que possamos falar da suntuosidade, inclusive, destes imperadores que tivemos na África no começo da Idade Moderna. O tráfico negreiro começa no relacionamento entre comerciantes portugueses, reinos africanos, em especial o reino de Mali, para fornecimento de mão de obra escrava, lembrando que as hegemonias africanas já tinham a prática da escravidão, com aprisionamento de inimigos, rivais, lutas ancestrais, e depois a caça a seres humanos se transforma numa atividade econômica. Isso também acontecia no mundo oriental, no mundo árabe. O que o português entra dentro do sistema capitalista, do sistema escravista, a partir do século XV. Esta mão de obra era comprada por Portugal para fornecer mão de obra escrava para as Ilhas Atlânticas, onde Portugal inicia sua produção açucareira. As feitorias, portanto, tornam-se locais importantíssimos neste processo, pois é nela que você terá a ligação comercial. As feitorias servem também para que estas pessoas que iam ser escravizadas ficassem guardadas, uma cadeia, até serem transportadas no tráfico atlântico. Vamos lembrar das feitorias: Arguim, São Jorge da Mina e lá na região do Congo, a feitoria de São Miguel de Luanda. Um ponto bastante importante para se entender é por que chamamos de sistema escravista. O que quer dizer um sistema? É um conjunto de elementos concretos e abstratos que explicam um todo organizado. Então vamos lá, por partes. Qual é o todo organizado? O escravismo. Tá. Quais são os elementos concretos desse escravismo? Então temos lá o aprisionamento, o transporte, a revenda e a utilização como mão de obra no processo produtivo. Elementos abstratos. Ao fazer o aprisionamento dessa pessoa, eu vou retirá-lo da sua comunidade, da sua vida pessoal, da sua família. Eu dessocializo. Ao colocá-lo dentro de um navio negreiro, ao colocar barras, paus segurando seu pescoço, esta humilhação vai coisificando, vai desumanizando.
Antes de passarmos para a parte do navio negreiro em si, vamos dar uma olhada nessa produção feita pela ONU Brasil, Unesco. Ele narra várias histórias baseadas em relatos que tivemos escritos, que chegaram até os nossos dias. Escravos que estavam sendo levados para o reino de Songhai, na cidade de Gene, uma das principais cidades desse reino de Gene, junto com Tombuctu. E dali eles eram levados como escravos para o Oriente, porque vendia-se escravos tanto pela rota atlântica, e aí sim com um predomínio de europeus nesse transporte e comercialização, e tínhamos também a rota oriental, que era feito por caminhos transsaarianos, e eram levados pelo Mediterrâneo e pelo Índico para regiões orientais. Todo mundo estava ocupado na aldeia. Os preparativos superavam os do festival da colheita passado. Apenas meu pai parecia preocupado. Ele foi avisado de que caçadores de homens foram vistos próximo ao nosso vilarejo. Ao amanhecer, foi acordado por um grande alvoroço, pânico, gritos, tiros por toda a parte. A nossa aldeia estava sob ataque. Nossos guerreiros e as suas lanças eram impotentes contra os homens que carregavam armas de fogo. Até Sidik, o mais forte guerreiro entre nós, foi capturado como um animal selvagem. Eu estava preso ao toname, por um pedaço de pau colocado no pescoço. Nossas mãos e pés estavam amarrados juntos. Um cavalo tinha pisado no pé do pobre coitado, e ele estava mancando. Nós estávamos exaustos, caminhando há várias luas. As mulheres e crianças pareciam exaustas. Nossa fila ficava maior a cada parada, quando novos cativos, recrutados à força por caçadores de homens, se juntavam a nós. Depois de andar por milhas e milhas, eu via à distância os contornos de uma cidade enorme que parecia dominar todo o deserto. Deve ter sido de Gené. Meu pai me falava muito dela. Ele me disse: é uma cidade desonrosa, uma cidade onde seres humanos são vendidos. Dois homens vieram ao pátio onde estávamos sendo mantidos. Eles vieram para o cercado onde estávamos todos agrupados. Eles me escolheram junto a outras 10 pessoas, mas não Tomani. Musa será levado pelo deserto e vendido para um comerciante árabe. Ele será então castrado para valer mais como um guardião de mulheres. Mas Musa não sobreviverá à operação. No mundo árabe muçulmano, escravos eram comercializados nas rotas do deserto, rotas marítimas pelo Mar Vermelho, o Oceano Índico e o Mar Mediterrâneo. 3 rotas marítimas foram usadas pelos comerciantes de escravos europeus: a rota do Oceano Índico, do Mar Mediterrâneo e, em escala massiva, a rota do Oceano Atlântico. Se quiser ver o filme todo, vou colocar um card deles aqui em cima para vocês, tá? Bacana? Vem aqui. Ao chegar à feitoria, ele passa a ter um preço. Esse processo de coisificação vai só se intensificar. Ele tem um preço. Qual o preço? Bom, estamos falando de uma época em que não há uma unificação de moedas. Então, a moeda vale pelo que ela pesa. Em metal precioso, ouro, prata ou cobre, né? Então, os comerciantes portugueses nas feitorias vão comprar pagando com moedas ou mercadorias. Então, é uma forma de escambo, né? Tecidos, azeite, vinho, azeitona e sardinhas, né? Basicamente são essas as mercadorias. Depois virão cavalos e depois armas de fogo dentro desse processo. Depois que começa a colonização do Brasil, mais mercadorias entrarão nesse escambo. O tabaco, na forma de fumo de rolo, e a cachaça, que serão produzidas nas regiões coloniais. As condições do navio negreiro eram desumanas, tanto que eram chamados de tumbeiros, né? Uma tumba.
Dê uma olhada nas imagens, são de fato horrorosas. Além das condições subhumanas de transporte, não se levava menos do que 2 meses numa viagem dessa. Imagina. Ao mesmo tempo, ficou doente ou chegou doente, na maioria dos casos vai ser jogado ao mar. Quantas mortes por viagem? Não sabemos ao certo. Temos algumas estatísticas do século XIX, uma média de 10% do total de mortes por viagem. Ao desembarcar, esta pessoa também vai sofrer mais, vai ter mais um elemento abstrato do sistema escravista, é a despersonificação. Primeiro, não tem mais nome, ele vai ter um nome que a pessoa que o comprar, ou seja, seu dono, lhe der. Outra coisa, ele não é mais Fon, ele não é Yorubá, ele não é GG, ele não é Nagô, ele não é Haussá, ele é africano. Seria a mesma coisa que você, capixaba, paulista, mineiro, carioca, fosse levado para um lugar, amarrado, para ser escravizado, você não tem mais o seu nome, você não é, você é americano. Americano, nome do teu continente. Aí essas pessoas passam a ser chamadas de africanos, então se gera uma identidade que nem existia entre eles, nem existia. São línguas diferentes, culturas diferentes, que vão ser amalgamados nessas colônias, nessas regiões coloniais, de forma muito violenta. Perguntas rápidas. Por que é chamado de tráfico negreiro? Tráfico, trânsito, transporte de uma região para outra. Não era ilegal. Cobrava-se imposto. Portugal cobrava imposto, o reino africano cobrava imposto. Donatário aqui no Brasil vai cobrar imposto. Todo mundo, as instituições estatais irão cobrar imposto. É legalizado. Segunda pergunta, quem fez o tráfico atlântico? Bom, nesse momento que estamos estudando, o século XVI, Portugal. Depois a Holanda vai fazer tráfico negreiro, depois a Inglaterra e o Brasil. Século XIX, Brasil, um dos maiores traficantes, se não o maior da história do tráfico, era brasileiro da Bahia. Vou te contar essa história lá no século XIX. Quando começou no Brasil? Aqui começou com a chegada do primeiro governador-geral, Tomé de Souza, que trouxe o primeiro navio negreiro, ano 1549. Qual região do mundo mais recebeu escravos? Nesta idade moderna, infelizmente, o Brasil. Bom, pessoas, é só. Falaremos muito ainda de tráfico negreiro, vamos falar sobre o domínio holandês do tráfico. Aula que vem, jesuítas, outra relação bastante complexa da sociedade que se forma na América Portuguesa, ou seja, no Brasil colônia. Te espero. Até semana que vem. Vidas negras importam.